Aqui já é mesóclise, ó. O que quer dizer aqui meio, não é isso? Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. É a colocação pronominal no meio do verbo. Olha o exemplo aqui, ó. Realizará, o verbo aqui não é realizará? Aí eu não posso falar se realizará ou realizará-se. Não, por quê? Está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, olha aqui como ficou fácil. Mesóclise é usada quando? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, desde que não seja exigida a próclise. Okay? Ou seja, se exigir a próclise, ela prevalece sobre a mesóclise. Então, realizar-se-á, voltando aqui. Ó. Por quê? Então, aqui o que vocês observam? O pronome ele veio no meio do verbo. Porque esse verbo está no futuro do presente. Então, o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome virá no meio dele. Ajudarei-te, não, ajudar-te. Olha o pronome ei aqui, ó, porque está no futuro. Então, viram aí como a mesóclise é fácil? Uma regrinha só para você lembrar do futuro. Soa meio estranho, mas está correto. Agora, ênclise. Ênclise é o quê? Quando o pronome vem no fim, ou seja, depois do verbo. Ocorre quando a colocação dos pronomes pessoais, oblíquos, átonos, vem depois do verbo. Salienta-se que a ênclise será obrigatória desde que não haja condições para a próclise, mesóclise. Então, você vai se lembrar de quê? O que prevalece? Primeira coisa, vai fazer colocação pronominal? Observa se não tem caso de próclise. Não tem caso de mesóclise? Aí que você vai para o caso de ênclise. O que é mais cobrado durante as provas? Próclise, porque são mais regras. Olha aqui, refiro-me a você. Olha o verbo, o pronome aqui ele veio onde? Depois do verbo, não é isso? Então, isso aqui é um caso de ênclise, quando o pronome vem no fim, ele vem depois do verbo. Quando deve ocorrer a ênclise? Com verbos no imperativo afirmativo. Cale-se. Então, eu estou mandando, não é isso? Estou afirmando, cale-se agora. Olha o pronome aqui, ele está depois do verbo, porque é imperativo afirmativo. Também com o verbo no início do período, desde que não esteja no futuro do indicativo. Sim, aqui já ficou fácil, que você sabe, eu não posso começar a frase com pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, nos vemos amanhã. É nos mesmo que eu coloquei aqui, não é nós, não. Nos vemos amanhã. Eu posso começar a frase com os pronomes pessoais oblíquos átonos? Não. Então, o que vai ser? Se tem um verbo aqui no início do período, aí vocês vão colocar esse pronome oblíquo aqui depois do verbo. Aqui está fácil. Desde que não esteja no futuro, porque se estiver no futuro é o quê? É caso de mesóclise que acabamos de ver, vai vir no meio do verbo. Verbo no infinitivo impessoal acompanhado da preposição a. Depois do encontro, os presidentes passaram a cumprimentar-se. Então, aqui nós temos o quê? Um verbo no infinitivo pessoal acompanhado da preposição a cumprimentar-se. Eu não posso falar a se cumprimentar, não. A cumprimentar-se. Verbo no impessoal acompanhado da preposição a vai ocorrer o quê? O pronome vai vir depois do verbo, caso de ênclise. E o verbo no gerúndio, aí você vai se lembrar, opa, mas tinha verbo no gerúndio lá atrás. Qual era a situação? Lá era o quê? Para ocorrer próclise. É em se tratando. Aqui nós tratando, ele está em quê? Então, aqui nós temos o quê? Um verbo no gerúndio, mas acompanhado aqui ó, dessa preposição em. Então, a preposição em mais verbo no gerúndio, o que vai ocorrer? Próclise. Ou seja, o pronome vem antes do verbo. Agora, aqui não, é só o verbo no gerúndio, sem a preposição. Então, com a preposição é próclise, sem a preposição é ênclise. Fiquei sem reação, lembrando-me da minha família. E aqui também você não poderia usar por causa da vírgula, me lembrando. Então, tem o verbo no gerúndio sem o em, ocorre ênclise, vem depois. Se tem o em, ocorre próclise, que vem antes. Então, são estas as regras de colocação pronominal. Não são muitas, cria a sua regrinha para se lembrar dos casos mais exigidos de
próclise, igual eu criei, Enéas 4P, aí você vai se lembrar, pegou a prova e não erra mais. E fica atento também ao caso do lhe, que para usar o complemento lhe, você tem que ter um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que vai pedir uma preposição.